da nossa mundial. Começa agora o nosso encontro. O nosso encontro, caminho profundo, viver e pronto. Caminho profundo, sem longas psicanálises e sem medicamentos. Porque caminho profundo não se envolve com aquilo que pertence a outra área do conhecimento. Caminho profundo é um suporte forte, experimentado, na direção de garantir, entre tantas ações, que as pessoas se protejam, se livram, se superem e conquistam a liberdade existencial do viver, longe daqueles distúrbios todos emocionais, catalogados em vários níveis e que sempre e de alguma maneira acaba reduzindo, deduzindo, roubando o viver e pronto. E caminho profundo, sempre aberta e claramente, há mais de 30 anos, fez questão de deixar objetivamente claro, caminho profundo trata, e como trata, profundamente das respostas emocionais do seu ser, do seu corpo, do seu viver, numa cadeia que vem desde o intrainconsciente, biológico, bioquímico, existencial, e vai se desenvolvendo até os níveis presentes da consciência, da racionalidade e pronto. Esse é o seu caminho profundo. E por que caminho profundo? E por que esse nome, essa maneira? Porque caminho é o caminho. A vida é um eterno caminho. É o próprio destino em si, e a origem e a direção é o próprio caminhar. E profundo, pelas profundezas das origens de percepções de um sistema nervoso para fazer aquilo que não consegue evitar. Viver e pronto. Então, a profundidade está nas relações entre os níveis mais profundos, até de herança cultural, genética, de como a vida faz e como faz para encontrar sempre o seu espaço no tempo e físico para fazer aquilo que é mais do que o destino, que ela em si, viver. A vida só existe para viver. A vida nasce eterna. O viver é eterno, enquanto dura e pronto. E para o viver sempre dura, porque o sempre é muito mais do que o futuro. O sempre não precisa de futuro e não precisa do passado. O sempre é a síntese do eu maior, do viver, da sua história de respostas funcionais, adaptativas, em todos os níveis, onde maravilhosamente a vida vive. Por isso que é caminho profundo, viver e pronto. Hoje eu vou me ocupar de responder algumas questões que têm sido colocadas permanentemente e coisas que as pessoas acreditam que sabem ou já sabem, mas têm uma curiosidade mais específicas em relação ao nosso trabalho. Então vamos lá. Caminho profundo. O que é caminho profundo? Caminho profundo é essa estrutura existencial da vida que começa desde a vida na Terra, as respostas biológicas, bioquímicas, funcionais de um ser para viver e pronto. E para viver, ele precisa se antecipar ao risco, ao perigo, ao predador, precisa buscar energia e precisa, naturalmente, afetivamente ou não, procriar. Essa é a função existencial da vida. Tudo vai ser construído sempre em função disso. E outra coisa, a informação que surge, venha de onde vier, transformada em experiência, vai determinar novas respostas adaptativas, funcionais, e envolvendo todo um sistema neurobioquímico existencial. Então, essa é a profundidade. A profundidade está na relação da informação e das experiências. Então, caminho profundo é exatamente isso. E um cérebro, um sistema nervoso, ele é
o teatro resposta de algo maior, que é aquilo que a percepção traz de fora em toda a cadeia evolutiva. O cérebro capta aquela percepção e constrói mecanismos funcionais neurobioquímicos para se adaptar, viver, sobreviver àquela experiência. Isso tão natural, tão divinamente, espontaneamente presente desde sempre, que a vida aflorou nesse planeta chamado Terra. É simples, mas simples, cuidado, não confunda com fácil. Simples é que você enxerga, aquilo é aquilo. Por que é aquilo? Como acontece aquilo? É um longo caminhar que nem sempre o conhecimento permite que a gente o tenha. É um longo caminhar. E a ciência, o conhecimento, vai paulatinamente desenvolvendo recursos, ferramentas, avançando na busca do entendimento cada vez mais. Como é que a vida vive e pronto. Esse é o nível mais profundo, mais interno. As experiências catalogadas, vividas ao longo desse caminhar, constroem o que nós chamamos de mente. A mente é muito mais ampla, muito maior, se essa for a expressão, do que o cérebro. O cérebro é o grande teatro, é a grande estrutura de base que vai captar o que a mente traz e vai devolver alguma coisa para a mente buscar mais coisas e vai determinar ações e reações biológicas, bioquímicas, funcionais para aquela vida, como fez e sempre fez em toda a cadeia evolutiva. Nós organizamos, nesses anos de experiência, a tradução desse caminho profundo de uma forma, para nós, mais clara, mais didática. Memórias intrainconscientes, memórias existenciais, recursos trazidos no momento que você nasce. A maquinaria pronta são memórias legitimamente celulares. E por que são memórias celulares? Porque são matéria-prima, proteína construída durante bilhões de anos de evolução que funcionou independente de qualquer ambiente para que aquela vida chegasse até ali. Então, memórias celulares são isso. No momento que um ser vivo, em toda a cadeia evolutiva, aflora da nascente dele, aí ele começa a percepção e adaptação do ambiente fora, da experiência, com a informação do ambiente, aquilo que ele carrega com ele, e como e de que maneira ele vai se virar para fazer aquilo que, eu repito, com prazer não consegue evitar, viver e pronto. Então, é assim, não tem distinção nenhuma. E o ser pensante, nós, catalogados como humanos, somos uma espécie dessa evolução toda. Evolução no sentido de movimento, não de que é melhor ou pior, é como cada vez mais a vida vai buscando caminhos existenciais para viver e pronto. Os humanos, nós, bem catalogados assim, nós nascemos com a memória celular de uma maquinaria perfeita. O único ser nessa existência que tem uma máquina ampla, completa, que permite algo excepcional para ele. Perceber a realidade, explorar com seus sentidos, com seus sensores e com as informações que tem. Desenhar e desenhar mesmo uma solução adequada, adaptativa para viver. E funcionalmente transformar em ação. E guardar todo esse material, porque da próxima vez esse material vai ser a base para construir mais alguma coisa. Então, o pensamento, esse recurso, essa maquinaria vem pronta evolutivamente e não traz nenhuma memória celular da vida construída pelo pensamento que nós chamamos de minha vida. Por quê? Porque a minha vida está mudando o tempo todo, à medida que mais informação vem, há mais de 100 mil anos, então não dá tempo
e nem substância e concretude para se transformar em memória celular, né? A mudança constante, a adaptação permanente, que a capacidade de parar, olhar, pensar, construir, pesquisar e determinar uma ação cresce e cresce sempre. Essa é a mente. Infinitas combinações possíveis sobre a percepção da realidade, sempre em cima daquilo que ela percebia e da nova informação possível que ela retira, percebe com todos os seus sentidos e até intelectualmente que ocorre no entorno do viver dela. A mente tende ao infinito. E o infinito mais próximo, suportável para a mente, no nível de reprimir a experiência que tende ao infinito, é a descoberta, a construção, a criação do mundo real, verdadeiro, paraíso, regido divinamente pelo Criador. Esse é o caminho da mente. É o limite dela, né? Os outros limites da mente é negociado e discutido no dia a dia, no entorno de tudo isso que ela vive. Na negociação permanente, tácita ou não, com o outro o tempo todo, cada um buscando um canto melhor para sentar, para se ajeitar, para fazer tanta coisa junta ou não junta e pronto. Isso é a maravilha fantástica desse recurso que os humanos estão muito longe de se apropriar por inteiro dele. É por isso que os conflitos, as dificuldades profundas emocionais, já que minha vida tem que reprimir o meu instinto existencial, a minha memória celular de como viver e não morrer o tempo todo. Então, isso é caminho profundo. E esse nível pós-memória celular, próximo da nascente, acontece com a demanda da busca de entender, perceber, sem nem saber o ambiente da vida pensada para sobreviver nela, e a demanda inconsciente, a necessidade, a base existencial. Então, aí o conflito é inerente, é inevitável, uma construção feita, por melhor que seja, através de normas e regras que flutuam pela inteligência, pela consciência e pelo consenso, determina a capacidade de minha vida reprimir o instinto existencial. Isso quer dizer o seguinte: impõe a capacidade lógica, racional, se ampliar sensitivamente num nível tão elevado para tornar-se adaptativa a essa vida e oferecer esse ambiente natural espontaneamente para o viver e pronto, transitar livremente. Então, essa é o período que Caminho Profundo separou didaticamente um corte e chama de intrainconsciente cognitivo. Intra, que está no interior, está na divisa da memória celular. Inconsciente, porque a consciência não tem nem acesso ao que está acontecendo enquanto está acontecendo, porque a consciência vai se construir ainda. E cognitivo, que a partir do conhecimento, da experiência, da percepção de tudo que acontece na vida construído pelo pensamento, que é a cognição. Essa etapa, independente de cultura, não, ela cobre desde o momento do nascimento e até 5, 6, 7 anos. Nos primeiros anos, o meu viver e a minha vida, os dois conjuntos de experiências e percepções funcionais estão muito próximos, mas à medida que minha vida vai se incorporando, vai se afastando. E daqui vem todos os conflitos, todos os problemas. É por isso que a inocência das crianças é altamente sábia. Ela lida com a realidade concreta sem nem saber o que é, aprendendo ou se mostrando, aprendendo, se conduzindo e vivendo a satisfação plena do viver e pronto. Esse é o intrainconsciente racional,
cognitivo. É a parte da consciência em construção que funciona como se fosse memória celular, atendendo à demanda, à origem de onde ela veio, a continuidade da memória celular se expressando e achando espaço na construção da minha vida. Isso é a seu respeito? Guarde isso. Depois, de novo, didaticamente, cortado quase a laser, a gente separa a experiência nesse corte e chamamos de inconsciente. De novo, inconsciente é inconsciente e é cognitivo, porque não é memória celular, porque foi construído agora. E a base anterior dele foram intrainconsciente, mas nessa etapa, níveis de entendimento, de percepção e conhecimento e funcional da vida pensada já avançou bastante. Mas a consciência não está pronta, não está formada, e a consciência não tem acesso a isso. Mas a consciência já aprendeu, de algum grau, tentar reprimir tudo isso. Isso, normalmente, avança até pós-puberdade, próximo da juventude, um pouco antes, pelo menos na nossa cultura. Tá. Depois vem, no nível mais em cima, aquilo conclamado por todo mundo, quase um jeito de traduzir tudo, de sintetizar tudo, que é o subconsciente. O subconsciente vem de sub, logo embaixo da consciência. Significa o seguinte: aquela consciência de minha vida, com todas as prerrogativas, já cresceu o suficiente e já incorporou a necessidade existencial e sofrida, na maioria das vezes, de reprimir o viver e pronto. Então, é subconsciente. Aparentemente, a gente conversa, discute, intelectualiza, faz terapia, faz tratamento com a sensação que a gente conhece, que a gente sabe. Mas ele está abaixo da consciência. Não está no domínio da consciência. E saber o que acontece não significa que você tem controle e domínio. Porque não existe o controle. O que existe é a integração total, onde os dois níveis se transformam unicamente num só. Esse é, didaticamente, o subconsciente para caminho profundo. E depois você tem o pré-consciente, né? Pré-consciente é um pouquinho antes do consciente, né? Tem cara de consciente racional, mas tem cara esquisita, estranha de inconsciente. E eu brinco, é o fuxico interno. Aquilo que a gente fala, resmunga, jura que está falando, tem a sensação que aquilo é racional, é lógico, está sob o domínio da consciência, e, na verdade, aquilo são respingos do subconsciente. E depois você tem a consciência. Ah, mas antes da consciência, não, você tem a consciência racional de tudo. Tá? Ainda está cingido? A consciência racional de minha vida construído e o meu viver está atrelado, sofrendo e pagando a conta há tanto tempo. O nível mais elevado, concreto, isso me faz jogar um olhar eterno para Jung, né? É quando a consciência maior, qual é a consciência maior? É quando a mente se escapa e olha, percebe com todos os sentidos, com todas as experiências, o viver presente, o conjunto todo, e descobre que ela é funcionária do viver. E se constrói algo onde o conhecimento, a consciência maior da vida acontecendo em todos os níveis, constrói uma base sólida, concreta, garantidora daquilo que eu chamo de paz. Porque a paz é neurobioquímica existencial. A meta da consciência é a construção da paz. Uma paz viva, concreta, presente, ambiental, no tempo e no espaço. Esse é caminho profundo. Todos esses níveis que qualquer pessoa, qualquer ser vivo passa, especialmente os humanos, ele é passado por alterações de percepção e de consciência. Quando alguma coisa se foca, se descobre, a parte consciente em construção baixa a guarda e o processo interno se constrói. É muito além dos conceitos básicos, conceituais
históricos e preconceituosos da palavra hipnose, ou da suposta experiência de hipnose, que seria o poder mágico de alguém mergulhar dentro de uma mente e fazer o que bem quiser. Não. Alteração de consciência é um processo permanente, inerente a qualquer vida. Alterar aquilo que você já acredita para você perceber mais e muito mais. A construção da consciência maior depende, e como depende, da capacidade de explorar alterações de consciência e percepções para integrar tudo isso e atingir a sincronicidade que tanto se fala na vida sobre o trabalho de Jung. O trabalho de Jung está muito além de místico nem nada. É a consciência maior que contempla memórias e percepções construídas no inconsciente global, que é real, de todo o viver, de toda uma espécie. Então, se ocupe disso. A hipnose é muito além do que se acredita. Eu prefiro dizer, o fato inerente a qualquer ser vivo é a alteração da percepção e do foco da realidade concreta. Até os animais passam por isso. Porque, de alguma maneira, eles alteram o foco na emergência de alguma coisa diferente que contém algum risco. Nós, os humanos, sabemos que estamos alterando, mas não sabemos. Na verdade, a questão que urge não é hipnotizar, alterar a consciência simplesmente, é usar a percepção, a alteração de consciência para integrar esse conjunto, minha vida e meu viver, e conduzindo a se despinotizar de tudo aquilo que você se hipnotizou o tempo todo, sem nem saber, desde que você aflorou daquela nascente. É disso que se trata. E enquanto houver um sistema nervoso, um cérebro gerindo a vida, construindo a vida e gerindo a vida, sempre haverá processo independente de tecnologia e conhecimento, da integração da percepção entre aquilo que é a capacidade do pensamento de construir uma vida e o viver eterno que se confunde dentro de você, onde você é criatura e criador divinamente ao mesmo tempo. Isso independe de crença moral, religiosa, cultural ou mesmo legal. É como uma vida vive e pronto. É como uma vida vive e pronto, uma vida no mundo construído pelo próprio pensamento. Recurso, de novo, repetindo, fantástico, maravilhoso e pronto. É desse jeito que você não precisa fazer um monte de curso, treinamento. É que você possa ter a percepção que é assim e pronto. E sessões de caminho profundo, ao vivo, online, te conduz rapidamente a essa percepção e a busca de transformações reais dessa integração plena e total. A realidade concreta não é ruim nem boa. A realidade concreta é algo que você pode pular e evitar o tempo todo, mas em algum momento você não vai conseguir pular as consequências da realidade concreta. E as consequências da realidade concreta é o desconhecimento da integração da realidade concreta com o instinto existencial. É a síntese, é a direção de qualquer processo de terapia, seja com que técnica for. Cada um à sua maneira, às vezes sem nem saber, está buscando isso. Na verdade, é muito mais do que fortalecer a consciência racional e lógica. Não, é construir a consciência maior, existencial, que cabe a cada pessoa, a cada ser. Não vai vir por decreto, não vai vir da cultura, vai vir de um ser vivo que se descobre com essa maquinaria toda, o recurso de explorar tudo isso. E, de novo, independe. E como independe de questões culturais, de estudos, de universidade e faculdade. A própria faculdade
inequívoca é o viver e pronto. E está na hora da minha vida ocupar-se disso desde agora. O nosso programa está chegando ao final. E é certo, daqui uma semana, nesse dia e horário, juntos outra vez. O nosso caminho profundo vai seguir esgrimindo você para essa posse plena e total. Bom dia mesmo.